Com muita alegria, retornamos à casa de Simão Pedro, a convite de nossos amigos de longa data. E aceitamos esse convite também com muita alegria, porque é mês de agosto, recebi o mês de agosto, e por esses dias, em verdade, algumas horas, tudo de 70, 72, estaremos comemorando mais um ano nesta terra, de nosso retorno a esta amada terra, a esta escola bendita que nos permite crescer e aprender a cada dia. Quero então convidá-los a este banquete, que me permitam começar da seguinte forma, tanto poética, mas profunda. Do alto do monte, soprava um vento leve em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras e, obedecendo uma determinação superior, iam se espalhando entre todos os aflitos da terra. Esse pequeno trecho, senhores, pensei de uma das mais belas obras de Emmanuel, benfeitor Chico Xavier, uma das obras que compõe os 5 clássicos, e é a Renúncia. Essa obra maravilhosa que eu concluo a todos que leiam e vejam a profundidade dela, do sacrifício, do amor ao próximo, enfim. Mas voltamos a esse pequeno trecho que abrimos. Refere-se ali, Emmanuel, a um momento único na história da humanidade. Até mesmo porque ele foi coadjuvante deste tempo. Aquela época de Jesus, Emmanuel era o grande senador Públio Lentulus, e que tivera a oportunidade de estar com Jesus frente a frente por alguns instantes, em que o procurava para buscar a cura de sua querida filha. E até Jesus, naquele instante, lhe questiona: por que me buscas às espreitas? Ele então, perdendo a fala, não conseguindo se expressar, porque estava extasiado com aquela presença magnífica, apenas ouve. Então, quando ele testemunha essa pequena frase nesta obra, está ele se referindo a um momento que ele não esteve ali presente, mas como espírito, sem dúvida, após aquela existência, ele teve a oportunidade de ver toda aquela história que se passara, todos os momentos que ele não pudera ver do Cristo. E este momento em questão é aquela narrativa em que Jesus, ao Tiberíades, às margens do Tiberíades, em uma elevação conhecida como Monte, ali estava ele, cercado de pequenas almas que o seguiam por onde iam. Não 2 ou 3, mas já em dezenas, porque eram seus apóstolos e mais todo aquele povo que, encantado, queria ouvir suas lições. Ficavam eles ali extasiados. E naquele instante, o mestre gravava na história o mais sublime código de conduta, que há de ser lembrado por toda a eternidade. Falava ele das bem-aventuranças, 8 bem-aventuranças,
tão importantes, tão profundas e significativas, que um grande sábio, já não muito tempo atrás, Mahatma Gandhi, das terras do Oriente, portanto, não era um cristão, mas reconhecia a grandeza do Mestre, ao ponto que Mahatma Gandhi dissera: se todos os livros do mundo fossem perdidos e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Porque aquele código de conduta moral, forte, profundo e resistente o suficiente para edificar toda a humanidade, e desta vez de uma forma equilibrada. Então vejam a importância deste momento na história da humanidade. Destas 8 bem-aventuranças, trataremos esta noite da terceira. E a terceira bem-aventurança, Jesus, nosso mestre e amigo, nos diz: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão chamados os filhos de Deus. Ao ouvir esse pronunciamento, esta grande verdade, aquele povo, novamente inebriado, sentiram-se extasiados por algum momento. Tento imaginar essa cena, senhores, aquele silêncio absoluto, uma leve brisa, aquela área toda no entorno vazia, mas naquele monte, aquelas dezenas de seguidores que caminhavam milhas e milhas para ouvir o Rabi. Tenta imaginar aquele silêncio que impregna a alma, mas aquela voz possante e ao mesmo tempo suave, que profundamente retumbava no coração de cada um que ali estava. Espíritos ainda um tanto embrutecidos, podemos dizer até ignorantes, mas que diante da potência daquela voz que ecoava em todas as direções, mergulhavam em êxtase por ouvir essa verdade. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. Alguns instantes passados, o mestre então dá uma breve explicação. Fala ele sobre o grande mandamento de não matar e sobre a importância das palavras, porque palavras se originam em pensamentos e pensamentos se originam em sentimentos. Assim, e são palavras minhas agora, a palavra é como a seta, que uma vez disparada, não pode mais ser parada. E, portanto, o mestre deixa muito claro a importância do cuidado e censura de forma veemente aquele que mal utilizam. Porque com a palavra podemos construir um mundo. Com a palavra podemos destruir o mundo. Podemos destruir o nosso próximo. Podemos maldizer, desqualificar.
E dificilmente articularemos a palavra se não a tivermos pensado, e mesmo que tentemos protestar, não, mas eu nem pensei, apenas disse, nós a sentimos. E permitir que um sentimento de destruição, que desqualifique o nosso próximo, é tão grave que Jesus mesmo ali fala em condenação. Tentemos então entender esta máxima, este ensinamento do Mestre Jesus. Quando ele nos fala que os brandos possuirão a terra, eu vos pergunto, é possível a brandura em tempos tão caóticos como os que vivemos nos dias de hoje? Entendamos que brandura é serenidade. É o mesmo que serenidade, ser ameno, ser sereno. É possível a serenidade nestes dias de hoje tão conturbados? Sim, é possível. Em seguida analisaremos a questão do possuírem a terra. Mas lendo este trabalho, preparando este trabalho, eu virei minha biblioteca e lá achei uma obra que foi presenteada por um querido amigo, psicanalista, Dr. Sérgio. E o título desse livro é O Sermão do Monte. Nesta obra, ele trata justamente das 8 bem-aventuranças, faz algumas correlações muito interessantes. Se não me falha a memória, há cerca de, talvez 15 anos atrás, ele tenha feito esta exposição, quando do lançamento desta obra, nesta casa. Lembro ainda vagamente. Mas o que me importou a esta obra é que ele abre a obra com um exemplo. A nós todos conhecidos, e quem já não a vivenciou, nosso trânsito, nosso conturbado trânsito da cidade. Fala ele que imaginemos que estamos ali dirigindo, ou que vemos alguém passar para o nosso lado dirigindo, então outro lhe corta a frente sem ao menos dar o sinal disso. Os dois param abruptamente e ali iniciam uma discussão, ou ainda que não pare. Muitas vezes acontece, talvez já tenha acontecido com alguns de vós, a situação em que o motorista, então, que sentiu-se desafiado, sentiu-se prejudicado, invadido, emparelha com você lado a lado, abre a janela e lhe profere um elogio. Aqueles elogios que incluem até a família. Então imaginemos a situação. Muitas vezes, aquele que escuta tal elogio não se contém e retribui a mesma altura. Serenidade, senhores. É possível ser sereno neste momento? Sim, é possível. Ai, como é possível. Mas não é fácil. Eu não vou lhes mentir dizendo que é tão fácil, tão simples. Para nós, seres humanos, encarnados, herdeiros de nossos próprios atavismos ao longo de encarnações e encarnações. É quase que impossível, na maioria das vezes, não se encolerizar, ainda que não respondamos à altura,
Mas é quase que impossível não sentir vontade de. Mas se conseguimos apenas sentir a vontade e não manifestar em palavras, em uma retribuição à mesma altura do elogio, já fizemos um grande avanço. Somos herdeiros de nossos próprios atavismos, como disse. E vivemos um mundo frenético, em que tudo é para ontem. As pessoas estão com pressa o tempo inteiro. Dificilmente conseguimos relaxar, e quando relaxamos, entre aspas, quando relaxamos, nos perdemos com distrações insignificantes. Ao invés de buscar o repouso da mente por aquele dia de trabalho exaustivo, cansativo, com interações muitas vezes despropositadas até, com insatisfações, muitas vezes retornamos aos nossos lares, cansados e esgotados, maldamos aqueles que são casados, casadas, e com famílias, com crianças, mal damos atenção aos filhos, à esposa, ao esposo. Muitas vezes sentamos-nos à poltrona, ligamos a televisão, o grande evento do século XX, damos algumas risadas e juramos que estamos relaxando, que estamos efetivamente que estamos efetivamente nos reenergizando. A serenidade é uma conquista, é uma virtude. Enquanto virtude, ela não nasce pronta. Como todas as virtudes, ela precisa ser conquistada exaustivamente, um trabalho diligente, porque senão nunca será uma virtude. Pacientemente. Assim, se ainda não conseguimos a condição da serenidade, não nos preocupemos, não desistamos. Por certo, nosso trabalho um dia será recompensado. E quando menos esperarmos, nos daremos conta que em situações como esta narrada há pouco, deixaremos passar. Ouviremos os impropérios e talvez sequer olhemos para o lado, ou se olhemos, vamos sorrir, porque entendemos que aquela criatura ainda não compreendeu, ainda não despertou para a vida. Então, atingir esta condição da serenidade é trabalho e compromisso de todos nós, porque quando Jesus diz que bem-aventurados serão os brandos, Ele não está dizendo que os brandos já não serão brandos, mas aqueles que conquistarem pelo trabalho, pela disciplina, esta condição da educação do ser. Porque viemos todos aqui a este mundo, retornamos, é verdade, porque sabemos que esta não é a nossa primeira visita a esta terra. Muitas outras vezes já tivemos, talvez até, quem sabe, a época do Mestre, quem sabe até fôssemos uma daquelas almas embrutecidas que ouviam falar e que muitos julgavam como um lunático, um falastrão, um mágico, um impostor. Talvez nós até tivéssemos nesta condição de julgamento. E hoje, 20 séculos depois, estamos aqui
nas fileiras do Evangelho, candidatos a trabalhadores da última hora, porque é o que somos. Conseguimos merecer esta posição, mas o trabalho não acabou. Na verdade, o trabalho mal começou, porque vivemos hoje tempos difíceis. A transição de uma humanidade que já começou algumas dezenas de anos atrás, que vai se prolongar ainda por algumas. Então não pensemos que estas águas turvas de agora ficarão calmas de repente. E é por isso que se faz tão necessário que nós urjamos em nos aplicarmos na conquista da brandura. Então Jesus diz, complementando esta sentença, porque os brandos possuirão a terra. Será que Jesus está falando simplesmente da terra, planeta? Ou podemos também aqui dar um outro entendimento, e que na releitura desta obra do meu querido amigo, que eu acabei de falar, do Sérgio, eu não havia percebido, mas ele traz ali um viés muito importante na obra O Sermão do Monte. Diz ele que, do ponto de vista psicológico, a Terra pode ser nós mesmos. A conquista do eu, do ser. Então, os brandos efetivamente conquistarão em sua completude esta encarnação a que nós candidatamos. Bem sabemos que pouco sabemos de nós mesmos. O que sabemos de nós são que temos algumas das nossas necessidades básicas. Sentimos fome, comemos. Sentimos frio, nos abrigamos. Temos algumas habilidades motoras. Alguns são grandes artistas, tocam instrumentos musicais. Outros artífices, marceneiros, carpinteiros. Mas realmente temos consciência desta maravilha a qual chamamos de corpo, amorosamente concedido por Deus? Pouco sabemos. Então talvez este merecerão a terra, possuirão a terra, possuir a consciência, esta consciência do ser, esta totalidade, a completude da encarnação, onde estamos agora conscientes de nosso propósito. Cristo, então, na segunda máxima, nos fala: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. Entendamos que pacífico, passividade, não é passivo. Ser pacífico é bem diferente de ser passivo. A passividade é um sentimento que brota da benevolência, do amor, tal qual a serenidade. Serenidade e passividade são filhas do amor e da benevolência. Em verdade, o amor ao próximo gera benevolência, e a benevolência gera a serenidade e a passividade. Isso é um ciclo ininterrupto. Quanto mais serenos conseguirmos ser, quanto mais pacíficos conseguimos ser, mais nós conseguimos amar, mais nós conseguimos ser benevolentes, e assim por diante. Um processo de retroalimentação. Falávamos então de que tratemos
de virtudes. Aristóteles, no passado longínquo, falava que nenhuma virtude é natural. Logo, é preciso tornar-se virtuoso. É dever, é compromisso. E praticando ações justas, nos tornamos justos. Diz ele ainda que praticando ações moderadas, nos tornamos moderados. E praticando ações corajosas, nos tornamos corajosos. Praticando atos de amor, aprendemos a amar. Voltando-nos à prática da serenidade que se conquista também pela reflexão, por aproveitar todo o tempo que tivermos, quando não em trabalho, chegando em casa, como houvera dito, ao invés de sentar-se frente a uma televisão, tomar um tempo para si próprio, para refletir sobre aquele dia, então falar com a família, conversar, mas antes de encerrar a noite, voltarmos para o nosso próprio interior, uma rememoração do dia, como dizia Santo Agostinho, olhar o dia que se passara, ver se nada ficara faltando. Essa reflexão constante conduz à serenidade. Assim, essa pequena abertura em que Jesus fala sobre essa bem-aventurança, ele conclui dizendo que a brandura e a passividade são virtudes que se adquirem e consolidam com a prática diária. Não há outra maneira, não existe. Jamais conquistarei serenidade, jamais serei brando, jamais serei pacífico, se não for através do exercício dessas virtudes. Ah, mas é difícil? Claro que é. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Nossa proposta, nosso plano reencarnatório foi justamente esse. A sequência deste capítulo, em que Jesus fala sobre essa bem-aventurança, é complementada por instruções dos Espíritos. E ali são trazidas instruções de 4 Espíritos. A primeira delas de Lázaro. E Lázaro, aquele Lázaro, sim, aquele da história, que fora trazido de volta à vida de seus familiares, por um ato de Jesus que disse: levante-te, desperta. E ele despertou. Bem-estar com seus familiares por muitos e muitos anos ainda. Lázaro, então, aqui, fazendo parte da pleia de espíritos que acompanham Jesus, nessa tarefa maravilhosa de reerguer a humanidade, de direcionar a humanidade para esses novos tempos. Ele vem falar sobre a afabilidade, então, e a doçura. E diz, ao longo de sua mensagem, que não é muito grande, mas ele fala da importância da observação da fala correta, do pensamento correto, da ação correta, do comportamento correto. Porque a afabilidade, ser afável, ser aquela pessoa de fácil abordagem, são as pessoas afáveis. E as pessoas, esse tipo de pessoa tem sua personalidade justamente, ela é pontuada, é destacada, justamente pelo seu falar, pela sua capacidade de ouvir, de falar com carinho, com amor, de sorrir sempre, de diante de alguém que precisa,
conversar um pouco, ele para e ouve. Ele não teme o que muitos temem, que é proferir uma palavra perigosa todas as manhãs. Todas as manhãs, quando cumprimentamos alguém, sequer nos damos conta do perigo que estamos correndo. Sabe por quê? Porque quando eu pergunto a você, tudo bem com você? Quando ele faz esse simples questionamento, bom dia, você poderá me responder. E aí vem o perigo. Porque se você me responder, provavelmente eu vou ter que dar uma contra-resposta. E nem sempre quando perguntamos para alguém, você está bem? Ou um simples bom dia, realmente estamos preocupados em saber como o outro está. Muitas vezes isso é automático. Nos acostumamos tanto a dizer bom dia, mas esquecemos que corremos o risco de ser respondido. E se, digamos, perguntamos de uma forma bastante alegre, bom dia, e aquela pessoa com a mesma alegria responde bom dia, e já vem nos falar alguma coisa, e aí nos damos conta que, meu Deus, ele me respondeu, agora eu vou ter que responder, vou ter que me deter alguns minutos e conversar, mas eu não quero isso, estou com pressa. E nós quebramos, interrompemos uma troca energética maravilhosa de duas consciências que não se conhecem efetivamente, não são da mesma família, exceto família espiritual, porque somos todos da mesma família, mas aquele desconhecido, que muitas vezes só cumprimentamos diariamente, não responde com a mesma vontade, a mesma alegria e sorrindo. E ele quer nos falar uma novidade. Então veja o quanto é perigoso. Portanto, é importante que tenhamos a consciência que quando cumprimentarmos alguém, poderemos ser respondidos. Assim, falando ainda mais nessa pequena mensagem, Lázaro pontua aqui algo terrível que vemos diariamente, cada vez mais, em verdade, hoje em dia, com essas propagações de mídias, a manifestação de uma doença da alma que há muito acompanha o homem em sua existência. As máscaras. Não estou me referindo a esta máscara que hoje usamos por uma necessidade de saúde, mas aquela máscara que nos esconde verdadeiramente quem somos, que nos esconde o caráter, porque muitos são aqueles que se ocultam em máscaras amigáveis, de benfeitores, daqueles que abraçam e querem o bem, ou dizem querer, mas que em verdade, em dado momento, sob uma pressão, ou por descuido mesmo, deixam cair a máscara e revelam-se como são, a pobreza de sua alma. Então Lázaro pontua muito bem para que estejamos sempre atentos a essas pessoas que não estão apenas, vamos dizer, mas isso é claro, máscaras, políticos. Não é verdade. Muitas vezes, dentro de nossa própria família, podemos ter irmãos ocultos em máscaras, porque não sabemos efetivamente o que vai à mente e o coração de cada um. No recôndito da alma de cada um, há um ser que sofre, que pena,
que precisa vencer seus atavismos dia a dia para conseguir muitas vezes sorrir. Muitas vezes julgamos aquele que vemos feliz, alegre, distribuindo sorrisos, e muitas vezes, de uma forma enganosa, imaginamos: puxa, eu queria ser assim. Está sempre feliz, não tem problemas. E aí temos duas possibilidades: uma alma que sofre e que precisa, como dizemos popularmente, matar um leão por dia, mas ainda assim estampa um sorriso nos lábios, e aquele que oculta sua verdadeira face, mas que um dia a máscara cai. Faço aqui uma relação também com os famosos sepulcros caiados, né? Lindos por fora. Entretanto, diante de uma tempestade brusca, uma chuva de granizos, perde a pintura e mostra a sua verdadeira essência. Lázaro, então, ainda traz uma seguinte sentença que procurei pensar também, porque aqui ele conclui sua mensagem dizendo: aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Então, não nos preocupamos, porque se verdadeiramente somos aquilo que dizemos ser, que parecemos ser, então, na intimidade ou no público, falaremos sempre a verdade, seremos sempre coerentes, sempre justos, não apenas para que vejam. Assim, senhores, não basta parecer afável e doce. É preciso que verdadeiramente sejamos, e vamos demonstrar isso testemunhando. Estes são os dias, como diz. Vivemos tempos difíceis em que precisamos dia a dia testemunhar a que viemos, que verdadeiramente nos candidatamos a estar nessas fileiras como aprendizes e trabalhadores do Cristo. Testemunhar a verdade sempre, ser coerente sempre. Na segunda mensagem, que é intitulada A Paciência, nas instruções dos Espíritos, assinada por um belo Espírito que se intitula Um Espírito Amigo. E ele aparece duas únicas vezes na codificação. Em Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar dois ensinamentos desse querido Espírito. Quando ele fala da paciência, aqui nesta lição, e quando ele fala da caridade, mais adiante. Talvez alguns tenham curiosidade em saber quem é esse Espírito Amigo. Há pouco tempo, não muito tempo, pesquisando e até ouvindo uma entrevista de nosso querido Divaldo Pereira Franco, que recentemente submeteu-se a uma cirurgia e, graças a Deus, está muito bem. Conta ele nesta entrevista quem é o Espírito Amigo, porque conta ele que, jovem ainda, lendo esta passagem sobre a paciência e depois a outra sobre a caridade, que é assinada por esse Espírito, ele debulhando-se em lágrimas, porque tamanha profundidade dela se faz presente ao seu lado Joana, sua benfeitora espiritual. Ao que ele pergunta: quem
Quem é este espírito amigo? Ao que ela revela que fora ela. Fora ela que estiver ali na codificação. E de forma tão amorosa, tão esperançosa, traz a mensagem sobre a paciente, sobre a paciência. O espírito amigo abre esta lição dizendo: vencer a prova da paciência é tão meritoso quanto exercer a caridade material. Porque esta é fácil. Não estou menosprezando a caridade material. Aqui nesta casa mesmo, graças a Deus, há muitos e muitos anos se faz a caridade material. E que bom, porque concorre aqui toda semana inúmeras pessoas, inúmeros irmãos necessitados de um alimento, de um agasalho. Mas o Espírito amigo nos fala da importância da paciência, da prova da paciência, porque aquele que consegue vencer esta prova, ser paciente para com o próximo, este verdadeiramente venceu uma grande batalha. Porque não é fácil, e muitas vezes nos queixamos até, porque costumamos dizer assim: fulano me alugou para chorar as mágoas de seus problemas. Isto é uma demonstração incrível de impaciência e de desamor. É necessário a paciência para com nossas crianças, afinal são crianças. E eles não entendem bem ainda e precisam ser ensinados, precisam ser bem direcionados. Então, portanto, quando aceitamos o privilégio desta missão da paternidade, da maternidade, também aceitamos o compromisso de sermos pacientes, de tolerarmos os desatinos das crianças, as suas peripécias, enfim. Nos diz ela, então, que é preciso, diante desses momentos que nos sentirmos impacientes, que conseguirmos detectar este momento tão importante, que quando prestes a explodir, que busquemos no Cristo a coragem, que lembramos que pacientemente Ele viveu cada dia de sua vida, sendo espezinhado, sendo cuspido muitas vezes, enxotado por alguns, apedrejado mesmo por outros, até mesmo morto daquela forma. Mas em momentos sequer o Mestre demonstrou impaciência. Talvez até possamos dizer assim: não, mas ele foi impaciente porque naquela passagem do templo em que estão os mercadores lá vendendo e que eles o enxota de lá, ele demonstrou impaciência. Não. A verdade era outra ali. Ele continuava tão paciente quanto sempre fora, tão amoroso quanto sempre fora, mas procurara deixar claro que o templo de orações não era o lugar do comércio. Ele foi enérgico. Lázaro, então, volta a uma terceira mensagem, em que ele fala sobre a obediência e resignação. É preciso sermos obedientes e resignados. Mas o que é ser obediente e resignado? Simplesmente baixar a cabeça e concordar com tudo? Resignação também não é passividade, ser passivo. Resignação é ser pacífico
e aceitar, concordar. Porque a resignação e a paciência, principalmente a paciência, ela provém da razão. Eu consigo ser paciente, obediente, eu consigo ser obediente porque a razão me traz a compreensão. Então, compreendendo, eu consigo me resignar. Quando eu não compreendo, eu apenas posso obedecer por uma censura, uma questão de imposição, talvez até por medo de uma reação abrupta de alguém, daquele que nos censura. Mas a verdadeira obediência, ela advém da compreensão, da razão. E por isso, quando queremos ensinar, educar nossas crianças, é importante que lhes expliquemos, lhes façamos entender. Não tenhamos medo de que são crianças, não nos entenderão. É claro que não falaremos também com uma linguagem como de um adulto para um adulto, mas falaremos de uma forma que ela entenda a importância de ser obediente, de não tomar determinadas atitudes, de não mexer na tomada elétrica. É muito comum, né? Inclusive, no mercado se vende aquelas tampinhas para tomada elétrica para evitar que a criança ponha o dedo. Porque não é que ela seja desobediente, também é, mas ela é curiosa. E nós aprendemos com a curiosidade. Não vejamos a curiosidade como algo ruim, mas como benéfico. Porque, sendo curiosos, nós buscamos as verdades, buscamos entendimento e compreensão. E entendendo, compreendendo, nós conseguimos efetivamente obedecer. E então, submetermos aquela situação. É muito mais fácil assim. Então, Lázaro ali nos diz que o consentimento, que a obediência é o consentimento da razão e a resignação do coração. Porque quando eu compreendi, eu aceito amorosamente. Porque quem me explicou, explicou amorosamente. Fica mais fácil assim. Então, portanto, esta condição de conquista não é muito difícil, não é uma coisa de outro mundo. Lázaro ainda nos diz aqui que o covarde e fraco não pode ser resignado, bem como o orgulhoso não pode ser obediente. O orgulho é a chaga da humanidade, diz assim no Evangelho. Enquanto orgulhosos, enquanto nos mantermos orgulhosos, insistirmos que estamos certos sempre, não admitindo posições contrárias, nunca conseguiremos chegar à compreensão para efetivamente sermos obedientes, sermos resignados. E o fraco, que aqui ele fala, o temeroso, aquele que tem medo de tomar uma posição porque teme a censura. É muito comum, aquela pessoa fica inativa, nada faz, nada diz, passiva, mas é a primeira a reclamar, né? Muitas vezes, quando as coisas acontecem, outros fazem ativamente, transformam as coisas, mas aquele que permaneceu passivo reclama. Ah, mas não é bem assim, deveria ter sido feito de outro modo. Mas ele temeu falar, ele temeu se posicionar e colocar a sua ideia. Então, Lázaro pontua bem esta fraqueza e que o orgulho são empecilhos para efetivamente se ter esta condição de compreensão, de obediência e de submissão à verdade
ao que efetivamente é real. Podemos contestar coisas que não compreendemos e devemos, mas uma vez esclarecido, e aí usando uma palavra que está tão em voga hoje, né? Com base na ciência, ou seja, na racionalidade, na inquestionável racionalidade, não temos por que não obedecer. Lázaro conclui essa mensagem, então, de forma bastante contundente, porque ele diz aqui: submetei-vos, nós, se referindo a nós, submetei-vos à impulsão que vimos dar a vossos espíritos, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra de vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra seu entendimento, ai dele, porquanto nós que somos guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvidos aos ensinos. Vejam que, se ouvíssemos apenas esta passagem, esta pequena mensagem em que Lázaro finaliza a sua mensagem, seguramente protestaríamos, diríamos que ele é autoritário, falaríamos N barbaridades, que não é verdade, e por isso é importante sempre analisar o texto e o contexto. É importante sempre compreendermos. Ouvir uma única sentença nos leva a conclusões precipitadas. Realmente, Lázaro é bastante incisivo, porque os benfeitores da humanidade amorosamente vieram juntamente com o Cristo trazer esta boa nova à humanidade de 20 séculos após a sua estada aqui pela primeira vez. Veio trazer-nos a candeia que ilumina nosso caminho, para que verdadeiramente consigamos, porque perdidos estávamos ao longo deste tempo, muitos de nós, a grande maioria em verdade, se esquecera dos ensinamentos do Cristo naquela época. O Evangelho, a doutrina espírita, nos traz através de seus benfeitores este caminho, nos revela novamente, mas nos adverte que ai daqueles que não tiverem ouvidos de ouvir, ai daqueles que novamente não tiverem olhos de ver, porque então, pela força, terão que ser relembrados pela dor. E não queríamos novamente passar por aquilo. E finalizando já, porque estamos em cima de nosso tempo, a quarta mensagem, que é assinada por um espírito protetor e também por Hahnemann, espírito que provavelmente se referia a assinar, se tratava do grande Frederick Hahnemann, que vivera o século antes da codificação, grande médico alemão, e que ali agora na codificação nos trazem a mensagem sobre a cólera, este sentimento de raiva que todos temos contidos dentro de nós. Muitos negamos, e enquanto negarmos, ela estará lá, fervilhando, pronta para emergir. A cólera é filha do orgulho ferido. Quando temos nosso orgulho ferido, nos encolerizamos. É muito frequente que muitas vezes até externemos movimentos bruscos, externemos sentimentos de ódio.
proferimos palavras duras e que, como já dissera antes, assim como a seta uma vez lançada, não pode mais ser parada, vai atingir um alvo. Poderá até atingir mortalmente, se um acesso de cólera, e não é muito difícil. Vemos isso quando ligamos a televisão, vemos as notícias, alguém em um acesso de cólera, em uma discussão, em uma briga, em uma desavença, subtrai uma vida, sai de si, e claro, quando retorna a si, vem o martírio, a dor, a culpa, mas é tarde. Resta apenas acordar, tentar melhorar-se, mas seguramente vamos responder à grande lei de causa e efeito. Hahnemann então nos diz ali que não podemos também, e ele pensa muito bem isto na mensagem, que não podemos tentar tecer juízos avaliando fisicamente alguém e dizer, não, mas olha aquele perfil brusco, seguramente é alguém raivoso. Não é verdade. Enfim, finalizando, Hahnemann traz uma grande mensagem que nos diz: compenetrai-vos, pois, que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Talvez muitos discordem disso. Mas só quem interage nesse ambiente, como já comentaram outra vez, que trabalhamos como colaboradores com um grupo de dependentes, sabemos que a cura depende, e a cura verdadeira mesmo, obviamente que dependência não há, mas há uma suavização, um controle, mas este controle só depende exclusivamente de cada um, da própria pessoa. Senão porque... Então, o vicioso permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Está aí, a lei do progresso. Tudo pode aquele que verdadeiramente se propõe, porque Deus é conosco, Jesus é conosco. Assim, meus irmãos, quero agradecer por poder ter estado convosco mais uma vez, trazendo mais uma reflexão acerca do Evangelho de Jesus. Que essa noite tenha sido profícua a todos e que possamos levar em cada um de nós, guardar para nossas reflexões desta noite o que aqui fora falado. E conclamos a buscarem no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, reler esta bem-aventurança, bem como as anteriores e as posteriores. Porque conhecer este código de conduta moral, porque como dissera Mahatma Gandhi, se todos os livros do mundo fossem perdidos e somente sobrasse o Código do Monte, somente as bem-aventuranças, nada seria perdido, o mundo seria reerguido. Então, folhemos as páginas e vamos mergulhar profundamente nesse ensinamento tão belo e tão amoroso. Seja Deus conosco, então. Muito obrigado e que assim seja.